Eu saúdo a igreja na paz e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Atos 16. Atos 16, dos versículos de 25 ao 34. Célula. A palavra nos diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-o para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Os irmãos e as irmãs podem se assentar. Essa palavra nos diz sobre a prisão de Paulo e Silas. Mas para entendermos por que eles estavam presos, nós temos que saber qual foi o motivo da prisão. Paulo e Silas, eles estavam pregando, eles estavam evangelizando, e eles estavam numa cidade onde apareceu uma jovem com espírito de adivinhação, e essa jovem ficava atrás de Paulo e Silas, falando que eles eram servos do Deus Altíssimo. Na verdade, eles eram servos do Deus Altíssimo, ela não estava mentindo. Só que o espírito de adivinhação nessa moça não era de Deus. Era um espírito do mal que vinha realmente para confundir as pessoas. E essa moça ficou 3 dias atrás de Paulo e Silas falando a mesma coisa. Só que teve uma hora que Paulo já estava cansado, ele já estava por aqui com essa moça, ele vira para ela e ele fala: em nome de Jesus, sai. Ele expulsa o demônio daquela moça. Só que essa moça, por ela fazer adivinhações, ela dava lucro a algumas pessoas. Só que essas pessoas, quando elas viram que Paulo e Silas havia tirado esse espírito de adivinhação dessa moça, e ela não iria mais servir aos seus interesses, porque ela não ia dar mais lucro para eles, eles fazem um rebuliço, leva Paulo e Silas perante as autoridades, e eles falam: esses dois aí são perigosos, eles estão criando um maior rebuliço aqui, olha o que eles vieram fazer aqui no nosso meio. E as autoridades pegam e mandam prender Paulo e Silas. Só que antes deles serem presos, eles tomam uma boa surra, trocando em miúdos, eles foram açoitados, e eles tomaram essa surra, dos policiais, das autoridades, dos romanos ali, e eles foram levados para a prisão. Só que lá na prisão, Paulo e Silas, eles não ficaram parados. A gente sempre vê esse texto, olhando Paulo e Silas, a gente se liga muito no terremoto, mas aí a gente tem que começar também a olhar para o outro lado. Paulo e Silas, quando estavam tomando aquela surra, eu imagino que cada açoite que eles tomaram, eles não devem ter ficado felizes. Falaram assim: bate mais, bate mais. Eles sofreram. Eram homens como nós que estavam tomando uma bela de uma surra. E eles estavam sofrendo, eles estavam tendo dores. Só que quando eles vão para a prisão,
A prisão deles não era ficar preso como a gente vê hoje, né? Entra numa cela, fica todo mundo andando para lá e para cá, né? Eles foram, né, como eram perigosos, eles foram presos, pés e mãos. Eram homens que estavam presos a cadeias. Só que mesmo na prisão e preso, né, Paulo e Silas, eles tomaram uma atitude diferente. Eles não começaram a reclamar, eles não começaram a murmurar, eles não começaram a falar, ai, 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 ui, ui, tá doendo, o que eu estou fazendo aqui? Eu não fiz nada de mal. Afinal de contas, prisão não deve ser um lugar muito agradável. Eu nunca entrei em uma, né? Mas pelo que a gente vê, não é o melhor lugar para a gente estar. E naquela época, então, você imagina, né? Se o povo já não tinha água para beber, no normal, imagine dentro de uma prisão. Era o resto do resto, é o pior lugar para se viver. E eles estavam ali só passando por esse momento difícil da vida deles, só que eles tomam uma atitude, eles começam a orar e a louvar a Deus. Eles começam a adorar a Deus. Nós, nos nossos momentos de dificuldades, nos nossos momentos de dores, muitas das vezes a última coisa que a gente faz é adorar a Deus. Primeiro a gente começa a reclamar. Ai, 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 ui, 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 tá doendo, tô sofrendo, coitado de mim. Por que eu tenho que passar por isso? Mas na atitude de Paulo e Silas, para nós aprendermos que Paulo e Silas, eles colocaram Deus em primeiro lugar. Eles não olharam pela situação que eles estavam, eles não olharam para as circunstâncias, eles olharam para Deus. Eles adoraram a Deus com toda a sua força, com todo o seu ser. E eles começaram a fazer a diferença naquele lugar, porque os outros presos começaram a olhar para a cara deles, e imagina que eles falaram, esse cara deve estar doido. Né? Os caras estão aí, apanharam, estão presos, e os caras ainda estão cantando. Só que na vida de Paulo e de Silas, né, esses dois homens de Deus, eles estavam num lugar ruim, numa situação ruim, mas a atitude deles foi de adoração. Porque Deus era prioridade na vida de Paulo e de Silas. Paulo e Silas eram homens que tinham intimidade com Deus. Eram homens que honravam a Deus. Eles respeitavam a Deus com as suas vidas. E eu pergunto para você, onde, né, eu fiz essa pergunta para mim, e eu pergunto para você, onde nós temos colocado os nossos olhos nos momentos difíceis? Em que lugar Deus está em nossas vidas quando nós estamos passando por sofrimento? Eu creio que todos aqui ou já passaram, ou estão passando, e eu vou te falar, você vai passar por algum momento difícil na sua vida. Mas para onde você tem olhado? Você tem olhado para as suas dificuldades? Você tem olhado, né, para as suas dores, para o seu sofrimento, ou você tem olhado para Deus? Este ano eu vivi uns momentos muito difíceis na minha vida, né, e hoje eu não olho muito para ele como eu estava olhando no começo, porque eu creio que Deus tem me tratado, Deus tem me libertado de algumas coisas, Deus tem me feito olhar para o outro lado, olhar para Ele em vez de olhar para a situação difícil. Como muitos sabem, né, eu desde maio, começo de maio, eu tenho uma protusão discal, né? O que isso significa? Eu estou com 2 vértebras comprimindo o disco da coluna, né? Quando esse disco rompe, vira hérnia, né? Que infelizmente é o que o nosso irmão Tiago está, né, passando, ele sofre com isso. A minha não rompeu, né, mas está comprimindo. E quando eu comecei com essas dores lá em maio, eu tive dias muito difíceis. Dias que eu chorei muito, dias que eu sofri muito, dias que eu não conseguia andar. Porque a dor era muito forte. E no meio de um monte de remédio, injeção, idas e vindas ao médico, aquelas coisas todas,
Na semana que eu consegui, né, ficar de licença médica, eu ficava jogada no sofá. Né, eu encaixava as almofadas assim, de jeito que eu deitava e não me mexia. Ali eu deitava, ali eu ficava. Porque a dor era muito forte. E quando a gente está com uma dor muito forte, a gente muitas das vezes não consegue pensar direito. E pela medicação que eu tomava, eu não conseguia ler a Bíblia, eu não conseguia pensar direito, às vezes eu não conseguia nem parar para orar direito. Porque a dor era muito forte. E eu chegava para Deus e falava assim, Deus, eu não aguento mais. Está doendo muito. E nessa época, minha mãe estava viajando, a Légina estava viajando, né, meu marido continuava trabalhando, só estava eu com as meninas. Elas iam para a escola, eu ficava sozinha. Então, era eu e Deus. E eu virava para Deus e falava, Deus, eu não estou mais aguentando, está doendo muito. Para quem nunca teve dor de coluna, espero que não tenha, né, eu compartilhei isso com o Tiago esse final de semana, eu falei, é uma dor que te cansa. Né, a gente fala assim, mas é coluna, né, tá aqui. Mas é o nosso sustento, é o sustento do nosso corpo. E é uma dor que nos cansa, porque ela cansa da cintura para cima e da cintura para baixo. É interessante, porque quando você está com a dor no pé, você põe o pé no canto, está ali a dor, fica lá. Essa não, te dói daqui até o pé. E nos dias que eu não conseguia, né, sair arrastando dentro de casa, e eu falava, Deus, eu não consigo, tira isso de mim. Aí Deus virava para mim e falava assim, fica quieta. Eu, tá. Aí eu voltava de novo, Deus, me ajuda. Né? Eu começava só falando da minha dor, né, do que eu estava sentindo. E Deus virava para mim, fica quieta, eu sou contigo. E eu pedia para ele arrancar, né, eu pedi muitas vezes para ele arrancar aquela dor de mim. Ele falava, fica quieta. Eu falei, tá bom, Deus, já entendi, vou ficar quieta. E foi um período que eu fiquei muito quieta. Porque depois eu entendi que eu não tinha que ficar olhando para a minha dor. Eu tinha que estar olhando para Deus. E no meio desse meu tratar com Deus, né, eu falo que foi o meu período de exílio. Né? Exílio não é ruim, como a gente pensa, quando a gente lê a Bíblia, a gente fala assim, foi exilado. O exílio é lugar de tratamento. Assim como Deus tratou aquele povo, Deus me levou para o meu exílio para poder me tratar. Para poder restaurar a minha vida, restaurar algumas coisas que estavam meio que precisando de um conserto. E nesse meio tempo nós tivemos propósito, aí Deus já vem de novo e já caceta o resto. Né? Eu falei, tá bom, Deus, já entendi. O negócio é eu contigo. E mesmo nas dores, né, se você fala assim, Carmen, melhorou? Não, né, amenizou. Mas eu não tenho olhado muito para elas. Elas têm me impedindo um pouco de pular, de correr, né, de fazer algumas coisas que eu costumo fazer. Né? Mas eu estou ali, tá bom, Deus, a gente vai se arrastando um pouquinho aqui, dói um pouquinho ali, não abusa, mas ela está aqui. Eu não estou 100%. Mas um dia eu falei com Deus, depois desse nosso período de propósito, Deus acertou algumas coisas na minha vida. Eu falei, Deus, eu quero te honrar com a minha vida. Porque eu tinha falado alguma coisa com Deus no começo do ano, né, quando nós falamos que nós vamos viver o ano da exponencialidade do Espírito. Eu entendo que exponencialidade do Espírito realmente é você viver guiado pelo Espírito de Deus. Assim como esses homens, quando a gente vai lendo Atos, a gente vai vendo homens ousados, homens movidos pelo Espírito, homens que agiam pelo Espírito, homens que não se intimidavam, mas homens que honravam a Deus independente da situação. E eu falei, Deus, eu vou te honrar independente da situação. Independente, né, das minhas dores, independente do que vai acontecendo no meio do caminho, eu vou te honrar com a minha vida. E eu tenho buscado honrar a Deus negando muitas coisas. Negando família, negando as minhas vontades, negando os meus quereres.
Muitas das vezes negando até o meu casamento, eu tenho honrado o Senhor. Porque eu tenho entendido que Ele precisa estar em primeiro lugar na minha vida. E o sofrimento e as dores na vida desses homens não influenciaram a sua vida de adoração a Deus. Muitas vezes a gente fica pensando, poxa, mas a adoração é só eu ficar aqui cantando? Não, adoração é uma coisa, cantar é outra. Adoração é uma coisa, louvor é outra. Adoração realmente é você reconhecer quem Deus é. E eu comecei a olhar para dentro de mim e falei assim, quem Deus é na minha vida? Paulo e Silas, principalmente Paulo conhecia muito bem a palavra. Paulo era fariseu, né, conhecia a lei de ponta a ponta. Mas Paulo não vivia a palavra. Paulo só foi viver a palavra depois que ele se converteu. E muitas das vezes o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento muito teórico. Só que na hora da dificuldade, na hora do sofrimento, Deus vem para a gente e fala assim, e agora, vai ser teoria ou é prática? É a oportunidade que Deus está dando para a gente, da gente começar a endireitar a nossa rota e viver a prática do Evangelho. Realmente viver o discipulado, fazer aquilo que Jesus fez. Colocar em prática aquilo que Jesus ensinou para a gente fazer. E Paulo e Silas, eles viviam isso muito bem, porque eram homens de honra, que honravam a Deus. E a palavra nos diz lá em 1 Samuel 2,30, que Deus honra aqueles que o honram. E assim como eles honraram a Deus no meio das suas dificuldades, Deus honrou Paulo e Silas respondendo a sua oração, respondendo o seu louvor, a sua adoração, o seu reconhecimento de quem Deus era na vida deles. E Deus liberta, né? Deus quebra, a palavra nos fala que Deus quebra as cadeias e quebra a cadeia. Né? Deus desmonta toda a estrutura. Mas o grande X dessa questão que hoje eu estava vendo, eu falei assim, interessante, que Paulo e Silas, eles estavam presos só fisicamente. Mas eles eram livres espiritualmente. Aquilo que os prendia no físico, não os prendia no seu relacionamento com Deus. E Paulo e Silas, né, o grande mover de Deus neste lugar, né, a gente fala assim, foi o terremoto, aquele negócio sacudiu, Paulo e Silas foi livre. Mas Deus não queria libertar Paulo e Silas. Deus queria libertar o carcereiro, que fisicamente estava livre, mas ele estava preso nas suas questões, nas suas vontades, nos seus quereres. E Deus usou Paulo e Silas para fazer um milagre na vida daquele homem. E não só na vida dele, como de toda a sua família. E muitas das vezes Deus quer nos usar para libertar a vida de alguém. Mas para que Deus me use para libertar a vida de alguém, eu preciso ser liberta primeiramente. Paulo e Silas eram homens honrados, eram homens de coragem, eram homens dignos, eram homens que honravam a Deus, eram homens tementes a Deus, eram homens que tinham uma vida irrepreensível diante de Deus. E Deus usou a vida desses homens para fazer a diferença na vida do outro. Fazer a diferença na vida daquele carcereiro. Ser o agente de milagre na vida do carcereiro e da sua família. Porque quando as cadeias se rompem e o carcereiro ele quer se matar, Paulo fala assim, não se mata porque todos nós estamos aqui. E a palavra nos fala que o carcereiro ele entra, né, meio trêmulo lá dentro da prisão, e ele fala assim, o que eu preciso para ser salvo também? O que eu preciso para viver isso que vocês vivem? O que eu preciso para viver essa verdade? Porque Paulo e Silas, eles falavam a verdade, buscavam a verdade e viviam a verdade. Por isso que eram homens de honra.
Aí eu olhei para dentro de mim, eu gostaria que você olhasse para dentro de você. Você tem buscado a verdade, tem vivido a verdade e tem falado a verdade? A palavra honra, no dicionário, ela significa princípio de conduta pessoal baseado na ética, na honestidade, na coragem, na dignidade, na confiança, na verdade. Nós temos sido homens e mulheres de honra. A gente escuta muito, né, nesse mês de dezembro, o princípio da honra. E muitas das vezes a gente acha que honra é a gente ficar puxando o saco do pastor. Desculpa. Né? Tem gente que acha que é isso. Né? Deixa eu puxar o saco do meu líder, do meu discipulador, do pastor, para conseguir alguma coisa em troca. Né? Essa honra ele não quer. Né? Porque essa honra Deus não tem. E Ele não vai dar para ninguém. Porque quando nós falamos que toda a honra, a palavra nos diz que toda a honra pertence a Deus. Porque toda a dignidade, toda a verdade, toda a confiança, toda a fidelidade, né, toda a coragem, toda a honestidade, todo o princípio de conduta pertence a Deus. Deus é santo, Deus é perfeito. E sermos mulheres e homens honrados, homens e mulheres irrepreensíveis diante de Deus. Que tenham as mesmas características de Deus, de dignidade, de honestidade, de confiança, da verdade. E honrar a Deus com as nossas vidas é nós adorarmos a Deus, reverenciarmos a esse Deus, venerarmos esse Deus com aquilo que tem em nós que é dele. Características de Deus que estão em nós. Nós somos criados imagem e semelhança de Deus. Então, o que tem em Deus, tem dentro da gente. Só que muitas das vezes a gente não deixa isso transbordar na nossa vida. A gente não deixa essa água entrar e fazer transbordar nas nossas vidas, ocupar todo o lugar da nossa vida. Porque muitas das vezes a gente quer viver na mentira, na infidelidade, a gente quer viver, né, uma vida com Deus meia boca, uma vida de interesse com Deus. Assim nós não honramos a Deus e Deus também não vai nos honrar. Quando eu vivo uma honra diante de Deus, Deus me honra com a sua presença. Por isso que não adianta você achar que, eu vou honrar uma pessoa, né, puxando o saco dessa pessoa. Você não vai honrar Deus fazendo isso. Porque se você fizer isso, meu irmão, minha irmã, eu sinto muito, mas você vai para o inferno. Porque Deus não quer isso, Deus não busca isso. Deus busca as nossas vidas rendidas e prostradas diante dele. Uma vida que o reverencia por quem ele é, não pelo que ele dá. A adoração é nós voltarmos a nossa vida ao coração de Deus, não às mãos de Deus. E Paulo e Silas, eles viviam isso. E pelo testemunho da vida desses homens, de homens que foram libertos, homens que foram sarados, homens que foram transformados, homens que foram restaurados, pelo testemunho de vida deles, eles alcançaram a vida daquele carcereiro e da sua família. Paulo e Silas, pelo que a gente vê, eles não ficam falando, eles só louvam. E não foi endereçado ao carcereiro. Eles fizeram, mas Deus tinha plano de salvação na vida daquele carcereiro. E pela vida de Paulo e Silas, pelo testemunho deles dois, eles levaram a libertação àqueles que estavam à sua volta. Eu e você temos levado a libertação àqueles que estão à nossa volta? Eu e você temos sido agentes de libertação naqueles que estão ao nosso lado? E a gente vê assim que pelo testemunho, eles não falaram, eles agiram. Palavras falam, atitudes gritam. O nosso testemunho tem sido de homens e mulheres de honra, que honram a Deus.
de homens e mulheres que o Senhor fala assim, não, aquela ali eu não vou falar nada, porque é uma pessoa íntegra, correta, irrepreensível na minha presença, eu não preciso chamar a atenção dele. Porque ele tem vivido uma vida de intimidade comigo, ele tem me colocado em prioridade na sua vida. Paulo, ele era liberto das suas vontades, né? Ele vivia uma nova vida, uma vida de verdade com a verdade. E nós precisamos ser libertos para libertar. Carmen, a gente vem falando de honra, você vem falando de libertação. Claro. Porque para eu ser uma mulher honrada por Deus, uma mulher que Deus olha para mim e fala assim, nossa, essa filha é fiel, essa filha me agrada, eu preciso me libertar de muitas coisas. Aquele carcereiro recebeu salvação na sua casa, ele foi batizado, né, a sua família toda ali foi batizada, a sua família toda, né, recebeu a salvação de Deus. Mas eu creio que Paulo e Silas depois chegaram para ele e falaram assim, agora você vai ter que acertar isso, acertar isso, acertar isso e acertar isso na sua vida. A palavra não nos fala que ele ficou muito tempo ali, né, mas a gente imagina que o discipulado dele também tenha sido meio instantâneo com ele. Né? Você já viu, você foi salvo, agora viva. E é o que Deus tem falado para a gente, você já viu, você já foi salvo, agora você tem que viver essa salvação. Só que para nós vivermos essa salvação com Deus, nós precisamos romper algumas cadeias na nossa vida. Qual é a cadeia que tem te prendido e tem impedido você de ser uma pessoa livre, liberta, para ser um agente de milagre na vida das pessoas que estão ao seu redor? É a cadeia da infidelidade, da incredulidade, que muitas vezes a gente está na igreja, a gente está na célula, mas a gente é incrédulo, com muitas coisas. A cadeia da prepotência, da mentira, do nosso eu, dos nossos quereres, da nossa vontade, dos nossos conceitos, porque eu acho isso e o que eu acho está certo. Em muitas das coisas na minha vida, Deus rompeu algumas cadeias. Algumas cadeias do que eu achava que era certo, e Deus falou assim, não, isso não é certo, não é bem assim. O meu caminho é o outro. Você vai ter que se libertar de algumas coisas. Das suas razões. Nós cantamos isso. Né? Quebrou minhas razões. E muitas vezes a gente canta e não vive, não recebe isso. E quando o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, a gente tem que entender que a gente tem que adorar a Deus com todo o nosso ser, mas a gente tem que orar também em verdade, crendo naquilo que a gente está adorando, naquilo que a gente está cantando. Eu tenho que cantar e falar assim, não, eu creio nisso, eu quero isso, eu vivo isso. Porque quando a gente canta não crendo naquilo que a gente está cantando, né, a gente cantou, eu creio que tu és a cura. Né? Se eu não cantar isso, tomando posse disso na minha vida, como é que eu vou crer que Deus pode me curar? Se Ele quiser, né? De repente Ele vai falar assim, tu vai ficar com isso aí, né? Vai ser o teu espinho na carne, né? Você não vai poder mais pular, mas eu vou te usar para outras coisas. Aceitar o tratar de Deus na nossa vida. Mas eu preciso da liberdade para Ele vir e quebrar essas cadeias. Quando nós estávamos no propósito, e no propósito precisava consertar alguns relacionamentos, e Deus chegou para mim e falou assim, Carmen, tu vai ter que consertar aquilo. Né? E a pessoa vinha na minha cabeça. Eu falei, mas Deus, né? Eu não tenho nada contra a pessoa. Mas ele falou assim, mas o negócio não está muito certo. Você com ela fica assim meio estranho. Né? Eu falei, tá bom, Deus. Aí no dia seguinte, Deus fazia a mesma pergunta de novo. Né? Que era o próximo texto, eu falei, tá bom, Deus. Peguei o celular ali na hora,